Tudo não passa de vaidade, né, gente? Você sabia que os nossos desejos não passam de vaidade? As nossas vontades não passam de vaidade. Quando nós entendermos que as nossas vontades, tudo não passa de vaidade. Quando a gente chegar a esse entendimento, aí a gente começa a fazer essa oração. Seja feita a tua vontade. Tudo vai se acabar, gente. O mundo vai se acabar, né? O apocalipse está chegando. E aí a gente fica querendo as nossas vontades sendo feitas. E aí o que acontece? A gente não está preparado para viver o arrebatamento. Não estamos preparados para viver no céu. A gente tem que estar preparado para viver no céu. Quando nós fazemos nossas vontades, a gente na terra, né? Queremos viver na terra, mas nós nos afastamos do céu. A gente tem que viver na terra com o pensamento de ir para o céu, entendeu? A gente tem que ter o entendimento que nós estamos de passagem nesse mundo. Nós não estamos aqui para ficar aqui, entendeu? É isso que nós temos que entender, gente. Que a nossa vida aqui, Jesus passou por aqui, não foi? Ele disse que ele não era desse mundo, ele não é desse mundo. E nós não somos desse mundo, porque nós somos de Cristo. Então nós somos estrangeiros, peregrinos. Então, nós temos que ter entendimento. Não, a terra não é a minha casa. Não, a terra não é o meu lugar. O mundo não é o meu lugar. Nós temos que ter o entendimento de vivermos a cada dia o que precisamos, mas os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos têm que estar no céu. Porque se estiver na terra, gente, você está distante dos planos e vontade de Deus. Quando eu tive que abrir mão daquilo que era um sonho para mim, eu entendi que os sonhos de Deus é maiores e melhores do que o meu. Por isso que hoje eu não faço mais plano para minha vida. Ano passado, no meu aniversário, eu ia para minha terra, visitar minha família, visitar lá a congregação, né? E o que aconteceu? Meu Deus do céu, Deus fez um reboliço, gente, que eu não fui, que nada do que eu planejei, que eu orei, que eu pedi de Deus aconteceu. E eu fiquei tranquila, não fiquei triste não, gente. Eu fiquei confiando no Senhor e entendi que o Senhor estava me poupando, que o Senhor estava fazendo uma nova história na minha vida, novos passos, novos caminhos, né? Então, tem coisas que você não volta mais para trás, não, gente. Aquele que caminha com Cristo, ele não volta para trás, ele segue em frente. Ele segue, ele vive com Cristo ali, a direção do Senhor. Não, minha filha, por aqui. O que eu quero é isso aqui de ti. Então, a gente tem que viver o que Deus quer. E a gente vive em depressão, muitos vivem em depressão, porque vocês querem viver o que vocês querem e não o que Deus quer. Quando você entender que a vontade de Deus é melhor, às vezes eu já escutei muitas pessoas dizer: ah, por que Deus quer que a gente faça o que Ele quer? Porque Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para nós, gente. Não é nós que achamos que o nosso melhor é melhor do que os planos de Deus. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Os projetos de Deus, o sonho era o projeto de José. Muito maior do que José pensava, queria, planejava, né? Olha os projetos de José fazer um governador. Então, esse é o nosso erro, não querer pedir para Deus, faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. A gente sempre quer que Deus faça a nossa vontade. E nós fomos criados para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, para vivermos na direção, na proteção, do jeito que você quer que Deus te proteja, não é verdade? Nós queremos o quê? Que Deus nos proteja, né? De doenças, do mal, dos malfeitores. Todas as vezes você quer livramento, proteção de Deus. Mas quando é para fazer a vontade dele, nós não queremos. Como é que a gente quer que Deus nos proteja e a gente não quer fazer a vontade de Deus? Se Deus quer que você vá para um caminho, você vai para outro,
Aí você está pedindo proteção, livramento de Deus, mas você não obedece a Ele. O que vai acontecer? Você vai passar pela consequência da tua vontade. Por que as pessoas estão aí em depressão, em vícios? É a consequência das suas vontades. Ou de fazer a vontade dos outros. Ir pela cabeça dos outros, como dizia minha mãe. Tu não é piolho para ir para a cabeça dos outros. Não pode ir pela cabeça dos outros, gente. Não pode. Você não é piolho, como diz a minha mãe, que vive pela cabeça dos outros, pelo sangue dos outros. Então você tem que ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. E o Espírito Santo de Deus vai te dar a melhor direção. Que o Senhor nos dê entendimento do que é bom para nós. Olha, gente, o sábio, as pessoas sábias, elas aprendem com os erros dos outros, não com os seus erros. Você sabia disso? Você olha o exemplo daquela pessoa, aí você vê que ela está sofrendo. Aí você que é sábio, você não vai praticar aquilo que está fazendo aquelas pessoas sofrerem. Esse que é o sábio. O sábio, ele é esse. Ele vê o exemplo, não, isso eu não quero para mim. Isso eu não quero para minha vida. Entendeu, gente? E o sábio, ele é aquele que ele aprende com os erros dos outros. Ele vê lá as pessoas no vício. Ele vê as pessoas roubando para se viciar. Ele vê as pessoas no álcool, maltratando sua família, fazendo seus pais chorar. Aí eles tomam uma decisão. Não, isso aí eu não quero para mim, não. Essa vida eu não quero para mim. Entendeu? Isso é sabedoria. Agora, pessoas que vivem pela cabeça dos outros, faz isso que é bom, né? Toma aí, fuma aí, usa isso aí, né? Faz isso, que isso é bom. Não vá pela cabeça dos outros, gente. Hoje o que a gente tem nessa terra é exemplos. Hoje a gente tem muitos exemplos. Exemplos bons, exemplos maus. Exemplos que te levam à vida, exemplos que te levam à morte. Exemplos que vale a pena você seguir. E o melhor exemplo é o de Cristo, né? Olhe para Cristo e viva. E viva ali o exemplo de Cristo. Então, seja sábio. Não deixe as pessoas fazerem a tua cabeça. Você já ouviu aquelas pessoas dizer assim: não, eu vou fazer a cabeça do meu pai, né? Que dizem isso? Pois é. Se um pai é sábio, o filho não vai fazer a cabeça dele, não. Entendeu, gente? Não deixa ninguém fazer tua cabeça. Não, eu não estou aqui para fazer tua cabeça. Eu estou aqui para que você entenda que você tem que seguir o caminho do bem, que vai te fazer bem, que vai fazer bem para a tua vida, para a tua família, que vai fazer bem para aqueles que estão próximos de você. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Escolham bem, né? Não escolham mal. A escolha é nossa. A pessoa chega te oferecendo lá o vício, mas você que escolhe. A primeira vez eles dão de graça. Assim, depois vão dando de graça até você ficar dependente químico. Quando você ficou dependente químico, aí pronto. Aí você vai ter que comprar ou roubar, né? Roubar para comprar. Aí o mal vai gerando outro mal. O mal só vai crescendo na tua vida. Como dizia minha mãe e meu pai, corta o mal pela raiz da tua vida. Você pode cortar esse mal pela raiz da tua vida. A decisão é sua. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Irmã, é difícil. É mais fácil escolher o mal, então? Quando nós dissemos é difícil, é mesmo que a gente dizer que é mais fácil escolher o mal, viver as drogas, viver o álcool, viver as coisas a qual te leva para a depressão, do que dizer não para elas, né? Vamos aqui para a palavra que está em Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Vamos continuar na palavra de Deus. Entendemos as nossas orações. Vamos orar. Fazemos os nossos pedidos, né? Isso aí não tem como. Eu não fazer os meus pedidos, você não fazer os teus pedidos. Mas vamos lembrar de dizer: Senhor, faz a tua vontade. Você apresenta, vamos assim, nós apresentamos o nosso projeto para Deus.
Mas aí a gente diz, Senhor, esses são os meus projetos, mas seja feita a tua vontade. Se os meus projetos estão de acordo com teus projetos para a minha vida, faz a tua vontade. É isso que nós temos que fazer. Apresentamos nossos projetos para Deus, mas dizemos para Ele, Senhor, aprova os meus projetos, então faz a tua vontade. É isso que nós temos que fazer. Não insistir ali, né? Ah, Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E esqueço de dizer, mas se tiver de acordo a tua vontade, seja feita na minha vida. Porque os pensamentos, tudo que Deus tem para nós é melhor do que os nossos projetos. Muito melhor, gente. Senhor, eu te apresento os meus inimigos, porque são teus inimigos, Senhor. Acalma, acalma, Senhor, a mente dos meus inimigos. Liberta os teus inimigos, porque os meus inimigos são teus inimigos, Senhor. Liberta eles. Tira as escamas dos olhos dele, desses que nos perseguem, Senhor. Eles estão te perseguindo. Oh, Senhor da glória, eu te apresento aqueles que estão na UTI. Jesus, não é tempo de colher, levanta da UTI. Eu te apresento os nossos projetos, Senhor. Se está de acordo aos teus projetos, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Senhor, nesse momento eu te apresento, Pai, as crianças, dá o livramento, meu Deus. Livra dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos. Sustenta-nos na fé, Senhor. Sustenta-nos a fé. Quebra os corações de pedra e faz o coração de carne, quebrantado a tua presença. Cura, Senhor Jesus, os enfermos, toca nos órgãos, toca no corpo, toca, Senhor, onde houver uma enfermidade, toca na alma, passa o bálsamo, Senhor, nas feridas da alma, nas feridas do coração. Leva-nos ao arrependimento, leva-nos, Senhor, ao entendimento da tua vontade. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento. Precisamos discernir, Senhor, o que é bem, o que é mal, o que vem, Senhor, meu Deus, de paz, o que vem de guerra. Precisamos discernir para vivermos, Pai, a tua vontade. E nos alimenta agora, Senhor, com o pão da vida. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Edifica a nossa vida. Aviva a nossa vida. Renova-nos, ó Pai. Renova-nos com a tua palavra. Oh, Senhor, tem quantas pessoas estão sedentas, Senhor, com fome, com sede da tua palavra. E nesse momento, Senhor, meu Deus, que as pessoas possam dar crédito à tua palavra, ouvir a tua palavra e serem libertos. E serem libertos porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vai, Senhor, operando nesta manhã e dando vitória ao teu povo que te busca de todo o seu coração. Amém? Lucas, capítulo 10, no versículo 38, diz assim: Jesus na casa de Marta e Maria. Eita maravilha, né? Jesus na terra, ele entrava nas casas, né? Ele pediu para entrar na casa de Zaqueu. E aqui ele estava na casa de Marta e Maria. Olha que maravilha. E eu quero dizer para você que Jesus, de corpo, matéria, ele não está na terra, mas em espírito e em verdade, hoje ele está na tua casa. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, Jesus está na tua casa. Todas as vezes que você abre as escrituras sagradas e medita na palavra de Deus, Jesus está na tua casa. Jesus, ele entra na tua casa. Jesus, ele entra na tua casa quando você dá ouvido à palavra de Deus. Quando você dá crédito à palavra de Deus. Quando você, na madrugada, quando acorda, em vez de você ir para o telefone, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia e fala para Jesus. Jesus, agora eu vou abrir as escrituras sagradas e entra no meu lar. Me cura, Jesus. Vocês chegam aqui pedindo orações, não é verdade? Eu quero dizer para você, abra a tua Bíblia na madrugada e pede para o Senhor te curar.
Muitas vezes, gente, quando eu estou enferma, eu abro a palavra de Deus e peço para Jesus me curar. A palavra de Deus, ela é vida. Quando você medita nas escrituras sagradas, Jesus entra na tua casa. Se você tem uma prática de sempre estar lendo a palavra de Deus, Jesus permanece na tua casa, porque sempre você está tendo relacionamento com Deus. Hoje você tem mais relacionamento com o teu telefone do que com a palavra de Deus. Então aqui Jesus, ele estava na casa de Marta e Maria. O que ele estava fazendo na casa de Marta e Maria? Vamos ver? E tinha esta uma irmã chamada Maria. E aconteceu que, indo eles ao caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha aí, gente. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, quando nós damos ouvido, né? Jesus entra no nosso coração, Jesus entra na situação, Jesus faz nós entendermos o que nós estamos passando, vivendo. Então, Jesus, ele estava aqui na casa de Marta e Maria, e o que aconteceu? Maria se sentou aos pés dele e ficou ouvindo a palavra, né? Ficou ouvindo a sua palavra. Você entra numa live de cristã, você só entra muitas das vezes pedindo oração, mas você não fica ouvindo a palavra de Deus. Você não fica até o final da palavra. A tua ansiedade é tanto, que você só, olha, ora por mim e vai embora. Ora por mim e vai embora. Ora por isso e vai embora. É assim que a gente vive aqui em live de oração. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas chegam, botam, colocam um monte de nome, ora por esse, ora por aquele e vão embora. Não querem ouvir a palavra. Poucos ficam para ouvir a palavra. Poucos ficam com o ouvido atento à palavra. Às vezes ficam atentos na rolagem, atentos nas pessoas que entram, na conversa dos outros, mas não ficam atentos à palavra de Deus. E aqui Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo a palavra dele. E aqui aconteceu. Marta, porém, andava distraída. Tem pessoas que entram na live para te distrair. Tem pessoas que entram na live para tirar a tua atenção da palavra de Deus. Elas não entram com o mesmo propósito. Tem pessoas que entram aqui na live para me distrair, para tirar a minha atenção da palavra de Deus, para me tirar a atenção da voz do Espírito Santo que está aqui falando ao meu coração. Então tem pessoas que entram nos lugares para tirar a atenção dos outros. Vamos lá para o templo. Lá no templo tem pessoas que tiram a atenção dos outros. Começa a ir para o banheiro, começa a mexer no telefone, começa a conversar. Então tem esses tipos de pessoas que vêm para tirar a tua atenção da palavra de Deus, da voz de Deus, dos ensinamentos de Deus, daquilo que Deus quer te ensinar, te libertar, falar com você. Então o Senhor estava falando aqui, muito tremendo essa passagem. Quando eu fui meditar na madrugada, antes de abrir a live, eu digo, meu Deus, é isso mesmo que acontece. Agora escute como é você que sofre de ansiedade. Escute muito bem isso. E tinha Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, dizendo-lhe que me ajude. Ela queria que Jesus mandasse a irmã dela e ajudar ela nos serviços para servir com comida, com bebida, né? Servir ali com alimento. Só que Jesus não estava ali para ele comer, para ele beber. Jesus, ele estava ali para dar alimento. Então, Marta não tinha esse entendimento. Que Jesus não foi lá na casa dela para comer e para beber. Ele foi lá para dar alimento.
Então, Jesus não estava preocupado. O gente missionário, o verdadeiro missionário, ele não entra na tua casa esperando no que você vai dar para ele. Ele entra na tua casa para dar a palavra de Deus para você e para a tua família. Aqueles que são enviados de Deus, eles não têm que ir na tua casa querendo receber o que você vai oferecer para eles. Ah, mas o que eu vou receber lá? O que tem para mim lá? Não. Os verdadeiros evangelistas e missionários que servem ao Senhor, pastores, seja quem for, o verdadeiro trabalhador de Deus, quando entra na tua casa, é para levar a palavra de Deus. Ele não está preocupado com comida, ele não está preocupado com o que você vai servir. Ele quer lá te ajudar. Que você tenha um entendimento que Deus é o que nós precisamos. Que a palavra de Deus é o que nós precisamos. O Senhor estava falando a palavra, não é verdade? Então aqui Maria estava com os ouvidos atentos ao que o Senhor estava falando, mas Marta estava preocupado com os trabalhos. E muitas das vezes você está aqui, ó, preocupado, entra preocupado, vive preocupado, vive ansioso. Por quê? Porque vive numa correria. Por quê? Porque você tem pressa na vida, né? Tá sempre com pressa. E aqueles que estão sempre com pressa não tem tempo para Jesus, não tira tempo para Jesus, não tem tempo para ouvir a palavra, não tem tempo para meditar na palavra, para buscar a palavra. São pessoas ansiosas, são pessoas preocupadas, são pessoas que só se preocupam com os seus interesses. Ela nem sabia qual era o interesse de Jesus. Ele chegou na casa dela para levar a palavra. Foi para isso que ele entrou, é para isso que ele entra na tua casa, para levar a palavra que liberta, que cura, que salva, que restaura, que muda a tua vida. Então, se você, quando vai para o templo, se não for com entendimento de ouvir a palavra, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas quando você vai para o templo, ouvir a palavra, pode ter certeza que você vai sair renovado, curado. Você vai sair fortalecido pela palavra, não é verdade? Por que muitos estão fracos? Porque vivem ansiosos, preocupados, vivem com pressas e não dão ouvido à palavra. E não dão ouvido à palavra. Porque quando você dá ouvido à palavra, você é abençoado por Deus. Você é curado, você é liberto, você é livrado, você é restaurado, você é avivado, você recebe ânimo, a tua fé aumenta. A tua fé aumenta. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, continuando, Jesus disse assim, respondendo-lhe Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muita coisa, mas uma só é necessária. Então, o próprio Jesus estava falando ali sobre a ansiedade. Então, você aí que vive querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas das vezes, é uma pessoa ansiosa. Você que não dá ouvido à palavra de Deus, é uma pessoa ansiosa. Você que não se senta para meditar com Deus, você é uma pessoa ansiosa. Então, a nossa cura pela ansiedade está aqui nas Escrituras Sagradas. Estar na palavra de Deus. E hoje nós vivemos num tempo onde a gente só encontra pessoas ansiosas. Eu quero para agora, eu quero a oração urgente, né? Eu quero a oração, eu quero um milagre, eu quero a cura agora. Pessoas ansiosas, porque não dão ouvido a Deus, porque não dão ouvido à palavra de Deus, porque não aprendem com a palavra. Então, Jesus ele estava dizendo aqui, respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa, a ansiedade, não confiava em Deus, não confiava na palavra de Deus. Maria não, Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a palavra dele, gente. Ficou se alimentando da palavra. Jesus não estava na casa de Marta e Maria para ser alimentado.
Ele estava na casa delas para levar a palavra, para ajudá-las, para alimentar a alma dela, para aumentar a fé dela. Então, muitas das vezes, você está ansioso quanto às conquistas materiais. Medita aí para te ver qual é a tua ansiedade. Medita. A tua ansiedade, a maioria da ansiedade, é as tuas conquistas na terra. É aquilo que você quer na terra, né? A Marta e Maria queriam o quê? Preparar ali as coisas para servir a Jesus. Então, Jesus ele não estava com fome, ele não estava com fome, ele não estava pedindo, não, olha, prepara comida para mim que eu estou com fome, né? Tem gente que chega na tua casa no horário do almoço. Ainda diz assim, comida já está pronta? Você já recebeu esse tipo de visita? Que chega, visita. Você já recebeu esse tipo de visita? Que chega na tua casa na hora do almoço. Ainda diz assim, a comida já está pronta? Por quê? Porque foram na tua casa, não foi para te visitar. Não foram na tua casa para saber como você estava. Não foram para a tua casa para saber, para levar a palavra de Deus. Foram na tua casa querendo alguma coisa. Tem gente que vai, tem gente que evangeliza, no horário do almoço, gente. Pelo amor de Deus. Sinto muito. Ninguém evangeliza no horário de almoço, gente. Chegar na casa da pessoa na hora do particular, na hora da refeição, aí você quer evangelizar. Gente, a pessoa está com fome, ela quer comer, ela não quer evangelizar. Essas pessoas que vão aí evangelizar na hora da janta, que vão evangelizar na hora do almoço, né? Que vão evangelizar na hora do café da tarde, que vão te visitar na tua casa na hora certa que vocês podem servi-los, né? Porque Jesus, ele foi à casa de Marta e Maria para levar a palavra dele. Ele não foi para ser alimentado por Marta e Maria. Jesus estava na terra naquele tempo para nos servir. Para nos servir. Jesus na terra foi um servo, gente. Jesus vivia servindo a nós na terra. Então, nós que seguimos a Jesus, a gente tem que entrar na tua casa para te servir com a palavra dele. Entendeu? Para te servir, para levar ao evangelho da verdade. Para tirar a ansiedade de vocês, para falar. Sabe por que vocês estão ansiosos? Porque vocês não dão ouvido à minha palavra. Por isso que as pessoas vivem ansiosas. Maria estava tranquila, ouvindo a palavra de Deus. Maria estava onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Marta estava correndo de um lado para o outro. Ainda foi reclamar, porque Maria estava ouvindo a Jesus. Mas manda ela me ajudar. Gente, Jesus chegou ali, foi para servir, não foi para ser servido. Só que o entendimento de Marta ainda não era o entendimento de Maria. Tem pessoas que estão perto de você que não têm esse entendimento, né? Tem pessoas da tua família que não têm o entendimento de servir a Jesus, ou então de ser servido por Jesus. Porque a Maria, ela entendeu que o Senhor foi lá para levar a palavra. E tem pessoas, quando você vai evangelizar em lugares, tem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. De repente vai fazer um café, de repente vai fazer qualquer coisa, só para não ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Por quê? Porque a sua preocupação é com as coisas materiais. E o Senhor nos ensina para a gente se preocupar é com as coisas espirituais. É para a gente querer o do céu, não as coisas da terra. Da terra ele vai suprir tua necessidade. Na terra ele vai ajudar você. Na terra ele vai te abençoar. Na terra ele vai te servir. Ele mesmo nos serve, né? Foi isso que ele foi fazer naquela casa. Ele foi servir, ele foi levar a palavra. Ele foi tirar a ansiedade. E olha só, Maria, que sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, estava calma, tranquila. Quem estava fazendo guerra era Marta. Quem estava querendo que Jesus... Ela queria que Jesus chamasse a atenção de Maria. Vai ajudar, né? Vai ajudar a tua irmã. Vai ajudar. Tem gente que diz isso, né? Vai lá ajudar, deixa de ser preguiçosa.
Nem é preguiça, é a pessoa que está querendo ouvir a boa palavra de Deus. Então, gente de Deus, a tua ansiedade, a nossa ansiedade, é porque nós não ouvimos a palavra de Deus. E preste atenção, quando você medita a palavra de Deus, que você abre as escrituras sagradas, começa a meditar na tua casa, Jesus, ele está na tua casa, ele entra na tua casa. Naquele momento, o Espírito Santo se faz presente quando você está meditando a palavra de Deus. A ansiedade faz você meditar nos teus planos, nos teus projetos. Por isso, gente, aprenda. Aprenda a não fazer planos. Aprenda a não fazer projetos. Aprenda a não viver em ansiedade. Eu quero isso, tem que ser do meu jeito. Escute a palavra de Deus, que Ele vai te dar direção, vai te dar entendimento. Porque sem entendimento, gente, vocês vão viver numa ansiedade. Vocês vão fazer que nem Sara, né? Sara, sem entendimento, deu a Agar como esposa como concubina para Abraão. Olha só, Sara, com a ansiedade dela, gente, até hoje tem a consequência da guerra. Então, a tua ansiedade, gente, a gente não tem que ser ansiosos para que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida. Ao tempo certo, ao tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando você está ansioso, você está querendo que Deus faça o teu tempo, a tua vontade. Se você não está preparado para algo, Deus não vai te dar, gente. Deus não vai te dar aquilo que Ele sabe que vai ser a tua derrota, aquilo que vai ser a tua queda, a tua vergonha, que vai ser escândalo, que vai ser escândalo para a tua vida, que vai ser escândalo para a obra de Deus. E muitas das vezes, gente, a tua ansiedade te leva a viver isso, derrotas. E aí você, preste atenção, Marta e Maria, todas duas, estavam com Jesus, não estavam? Marta e Maria, todas as duas, eram servas de Deus. Só que qual a diferença? Uma não era ansiosa, estava tranquila ouvindo a palavra de Deus, se alimentando. A outra, mesmo sendo serva de Deus, ainda era ansiosa. Então, o que o Senhor quer que você aprenda com essa palavra? Que eu aprenda. Que tem gente no nosso meio, ainda, mesmo sendo servos, e são ansiosos. E nós temos que ser que nem Maria. Fica aí ouvindo a palavra de Deus. Gente do céu. Lembre-se que Marta, com a sua ansiedade, ela estava querendo tirar a atenção de Maria, que estava ouvindo a palavra. Tem gente que está dentro da igreja que é assim. Tem gente que está dentro da igreja, que está lá na igreja para tirar a tua atenção, para você não ouvir a palavra. Conversa com você, fica no telefone, vai para o banheiro, bebe água não sei quantas vezes. Tem gente que só tem sede dentro do templo. Você já prestou atenção? Ai, tô com sede. Não aguenta ficar o culto sem beber água. De repente, dentro do templo, as pessoas... É uma vontade de ir no banheiro, é uma vontade de beber água, é uma sede, é uma ansiedade, né? São ansiosos. Quero água, quero ir no banheiro. Olha pro telefone. Gente, vai para a igreja, desliga esse telefone, pelo amor de Deus. Eu não entro na igreja com o meu telefone ligado. O meu telefone é no silencioso. Eu tive essa prática. Porque se você entra na igreja com o telefone ligado, você não está dando ouvido à palavra de Deus, gente. O telefone vai tirar a tua atenção. Você foi para lá para cultuar, para adorar a Deus, né? Aí você chega lá, gente, a pessoa fica no telefone, me dá uma agonia. Lá na congregação, lá numa congregação, né, eu falei para o pastor, vamos colocar umas plaquinhas, uns cartazezinhos dentro da igreja, dizendo o quê? Desliga o telefone e se liga com Deus. Porque na casa de Deus, gente, você quer estar ligado com o teu telefone, ligado com Deus, você vai fazer o papel de Marta. Você vai estar na casa de Deus, mas ansioso, né? E preocupado com as coisas que estão fora.
Porque o teu telefone traz notícia das pessoas que estão fora. Eu aprendi, quando eu vou evangelizar, a primeira coisa que eu faço é botar meu telefone no silencioso. Porque na hora que eu estou evangelizando, o telefone começa. Quando eu abro o live, já começa a vir mensagem. Tá aqui no silencioso, mas tem um monte de mensagem aqui. Quando é dentro da igreja, o telefone começa a tocar. Desliga esse abençoado do telefone aí, não deixa ele tirar a tua atenção da palavra de Deus, porque você vai sair ansioso. Você vai sair do jeito que você entrou. Você ainda vai sair falando mal, né? Ai, eu fui para a casa de Deus, mas eu não tive a resposta. Claro, você estava desligado de Deus, você não estava ligado com Deus. Você estava desligado do céu, você estava ligado com o mundo. E você quer resposta de Deus? É as mesmas pessoas que chegam aqui. Eu quero uma resposta de Deus. Eu quero uma resposta de Deus com o telefone, com a tua atenção em outras coisas. Eu quero uma resposta de Deus com atenção. Entrou aqui não com essa atenção à palavra de Deus, não vai ter resposta de Deus. Vai até saindo falando mal da minha live. Vai sair falando mal de mim, vai sair da live para outras lives, por quê? Porque não conseguiu a resposta aqui. Mas por que você não conseguiu a resposta? Porque você não deu ouvido à palavra de Deus. Quantas pessoas já não vêm aqui nessa live que eram participantes toda a madrugada? Porque elas não conseguiram a resposta que elas queriam. Mas sabe por que elas não conseguiram a resposta? Porque não deram ouvido à palavra de Deus. Entendemos, gente? Por que o povo está tão ansioso? Entendeu? Por que as pessoas vivem tão ansiosas? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Maria sentou aos pés de Jesus e deu ouvido à palavra de Deus. Marta não. Todas duas servas de Deus. Todas duas eram servas de Deus. Marta queria servir a Jesus, né? Marta queria servir Jesus com as coisas o quê? Materiais. Estava preocupado de fazer algo para Jesus comer, não era isso? Mas o que Jesus quando entra na tua casa, gente, não é para ser servido, é para te servir. Jesus quando entra na tua casa é para tirar a ansiedade. Foi por isso que ele falou para Marta: Marta, tu estás muito ansiosa. Eu estou te pedindo alguma coisa, Marta? Eu vim aqui dar. Eu vim aqui dar. E a ansiedade leva a tomar decisões erradas. Lembra de Sara. Sara tomou uma decisão muito errada, gente, que até hoje mexeu em tudo quanto foi, mexeu nas nações. Até hoje tem uma consequência por causa da ansiedade de Sara. Sansão estava tão ansioso que o que aconteceu? Ele ficou cego por causa da ansiedade dele. A ansiedade de querer Dalila, não foi? A culpa foi de Dalila, gente. Não foi, não. A culpa não foi de Dalila, não. Quem que disse que foi isso? Que aquela foi culpada da queda de Sansão? Ele mesmo com a ansiedade de querer aquela mulher, de desejar aquela mulher, de satisfazer o desejo dele, é que foi a queda dele. Ele que desobedeceu a Deus. Quem era que servia a Deus? Não era Sansão? Era Sansão que servia a Deus. Não era Dalila. Por que as pessoas botam a culpa nos outros e não assumem sua culpa? A gente tem que entender, gente, quem nós somos na presença de Deus. Se ainda somos ansiosos para querer a nossa vontade, e muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Lembra que eu disse para vocês, hoje eu não faço mais projeto, hoje eu não faço mais plano para a minha vida. Sabe por quê? Todas as vezes que eu fazia projetos e planos na minha vida, gente, não era a vontade de Deus, não eram os planos de Deus. Me ensinou algo na minha vida que eu não imaginava que eu precisava aprender. E quando Deus realizou o meu sonho, eu não tenho mais ansiedade para nada, gente. Mas estou tranquila, não vou me desesperar, dormir tranquila, entendeu? Então, pessoas ansiosas é assim, não consegue dormir à noite, não consegue ter paz à noite, não consegue ter paz dentro de casa. Marta era essa que estava tão ansiosa que não conseguiu sentir a paz que Jesus transmite, né? Maria foi ao contrário. Ela foi logo recebendo a paz que Jesus transmite. Sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo lá a palavra. Entendeu, gente? Que por que
que as pessoas são tão ansiosas? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Se você der ouvido à palavra de Deus, você não vai ser ansioso, você vai ser tranquilo, você vai estar em paz. O mundo está acabando, mas você está em paz, está tranquilo, você está sabendo que Jesus está voltando, que o arrebatamento está perto. Você está sabendo que nós estamos indo embora dessa terra. Então, nós, seres humanos, nós estamos no fim da obra, gente. E tem gente fazendo planos para viver na terra, gente. Tem gente em pleno arrebatamento, ainda estão com planos para a terra. Quando você teus planos é terra, você está longe do céu, gente. Vivemos na terra, mas com os planos do céu, com o projeto do céu. Nós vivemos na terra sabendo que daqui a pouco a gente vai embora. Daqui a pouco a gente vai embora, gente. Mas você está tão ansiosa aí para viver na terra. Tão ansiosa para te conquistar a terra. Está tão ansiosa para te conquistar as tuas conquistas, que são bens materiais. Que são as nossas vontades. As nossas vontades são coisas materiais. A vontade de Deus é o reino de Deus para nós. Então, viva tranquilo, viva esse final de obra, né? Não viva ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai vestir, pelo teu amanhã. Viva tranquilo, viva em paz, esperando o arrebatamento, sendo sustentado no momento, não sendo uma pessoa com medo, né? Não deixa a frieza dos outros te esfriar. Não deixa pessoas que não gostam de orar, não se acompanha com pessoas que vão te esfriar, não. Fica perto daqueles que é de oração, daqueles que ouvem a palavra de Deus. Gente, quando eu ia para o templo, nova convertida, que eu via aquele povinho que conversava dentro da igreja, eu procurava ir para um lugar onde não tinha pessoas que não conversavam. Eu entrava no templo para me ter paz, não era para mim estar ouvindo os outros conversar, era para mim ouvir a palavra, era para mim orar. A casa de Deus é casa de oração, a casa de Deus é casa de conversa com Deus, não é conversa entre nós, não. A casa de Deus, você vai lá para cultuar a Deus, porque se você não entra na casa de Deus para cultuar a Deus, gente, você está que nem Marta. Serve a Deus, mas ansiosa, não adora a Deus, não cultua a Deus, não é verdade? Vai lá para o templo, mas não com o coração em Deus, com o coração no mundo, com o coração nos teus projetos, com o coração nos teus planos. Era assim que Marta e Maria estavam. Maria ali ouvindo a Deus e Marta em muitas conversas dentro da igreja. A casa, como é que você vai orar, gente, com tanta da gente conversando, né? Por isso que o Senhor nos ensinou, fecha a porta do teu quarto e ora. Jesus já sabia, gente. Jesus já sabia que o que as pessoas iam fazer no templo. Ele sabia que as pessoas não iam orar como você consegue orar com a tua porta do teu quarto fechada. Presta atenção, gente, às vezes você está num tempo orando, aí chega alguém, te interrompe. Quantas vezes eu dobrava meu joelho para orar? Eu sempre gostei de orar de joelhos dentro do templo. Sempre. Eu aprendi isso. Aí eu tô lá bem orando, a pessoa chega comigo para dar paz do Senhor. Pelo amor de Deus, será que não dava para esperar eu terminar de orar para dar paz? Meu Deus do céu, que pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas que a irmã está orando, respeita. Quando ela parar a oração, você fala com ela, você dá paz do Senhor. Se você. Gente do céu. Gente que não sabe viver ouvindo a palavra de Deus e nem falando com Deus. Quer falar com os outros, né? Vive conversando com os outros, mas não quer conversar com Deus. Então, a casa de Deus é casa de oração. Casa de oração. Quando você for estudar a palavra, desliga o telefone. Quando você for para o templo, coloca no silencioso. Eu sempre disse para minha família, não adianta me mandar mensagem quando eu for para a igreja ou quando eu for fazer a obra, né? Ir para a obra. É porque eu só vou atender
depois que eu terminar ali o trabalho. Aí é que eu vou ver a mensagem, vou responder. Se eu fosse responder... Gente, eu entro dentro... Quando eu vou para o culto, eu digo o que para Deus? Deus, o Senhor guarda a minha família, é o Senhor que protege, é o Senhor que cuida. Então, o que acontecer, toma conta. Porque eu vou aqui te adorar, cultuar. Minha família já sabe que eles não mandam mensagem nesses horários. Agora aqui, ó, tem mensagem de pessoas ansiosas. Ansiosas por quê? Porque querem oração. Se fosse pessoas que dessem ouvido à palavra de Deus, não estaria tão ansiosa, gente. Não estaria. Estaria calma, estaria tranquila. Estaria confiando em Deus. Confiando em Deus. Entendeu? Então é isso que o Senhor quer nos ensinar. A nossa ansiedade, ela existe quando você não dá ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus, medita na palavra de Deus, que ele vai te acalmar, ele vai te dar paz, ele vai te dar sabedoria, entendimento e discernimento. Não adianta fazermos planos na terra. O que nós temos que fazer é confiar em Deus e viver os planos dele aqui na terra. Os planos de Deus não são os nossos, gente. Não são os nossos. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, a conhecer a voz do teu pastor, né? Então, eu tenho que conhecer a voz do pastor. Para me conhecer a voz de Jesus, eu tenho que ouvir a ele. Ouvir a ele. Eu entendi. Que entendimento é esse, gente? É o entendimento que você vai estar ali ouvindo o pregador pregando, mas você vai dizer assim, poxa, essa pessoa está falando o que eu queria ouvir. Porque é a voz do pregador, mas quem está falando com você é Deus. Quem está falando conosco é Deus. Quem está falando conosco é o Espírito Santo. A voz é minha, mas quem está falando conosco e dizendo vocês são ansiosas, porque não dão ouvido. Faça que nem Maria, senta aqui aos meus pés, ouve minha palavra. E muitas das vezes você está na ansiedade de servir a Deus e Ele quer te servir. Ele quer te libertar primeiro. Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos. Ele quer tirar a cegueira dos nossos olhos. Ele quer primeiro fazer a obra em nós para poder depois nós servirmos a Ele. Porque não adianta ninguém servir a Deus com ansiedade, gente. Jesus, quando estava na terra, ele ensinou os discípulos. Depois que ele ensinou os discípulos, ele enviou os discípulos. Então, não tenha ansiedade para você servir, para você fazer a obra. Tem que aprender. Eu quero servir Jesus. Você quer falar da palavra de Deus, você não estuda nem as escrituras sagradas. Então, gente, eu primeiro fui para o estudo bíblico. E o que mais as pessoas não querem é ir para o estudo bíblico. Você sabia disso? A gente entra, entrega a nossa vida para Jesus. Vamos para o estudo do batismo. Para você ter um entendimento que é isso mesmo que você quer da sua vida. Aí você tem o estudo do batismo. Aí você vai para as águas. Depois tem o estudo para ser o quê? Discípulo do mestre, para trabalhar para Jesus. Olha só, vamos aqui. Para você trabalhar numa empresa, você tem que ter o quê? Experiência. Você tem que aprender para trabalhar naquela empresa. Porque se você não aprender a trabalhar naquela empresa, você não dará frutos para aquela empresa. Assim é nós na obra de Deus, gente. Se a gente não aprender para poder trabalhar para Jesus, não vai ter frutos, gente. Não vai ter frutos na obra. Estamos entendendo? Então, não adianta essa ansiedade. Eu quero servir Jesus. Mas deixa Jesus te servir primeiro. Deixa Jesus te tirar as escamas dos teus olhos. Deixa Jesus te dar sabedoria. Lembra lá de Saulo? Saulo era conhecedor das leis. Saulo era zeloso pela lei, gente. Saulo, ele era aquele que era zeloso pela lei. Só que ele não tinha um entendimento da graça. Ele não acreditava em Cristo, ele não tinha entendimento que o Filho de Deus estava na terra com ele, né, no meio deles. E o que foi que aconteceu? Jesus, o que ele fez primeiro? Tirou as escamas dos olhos de Saulo. Não foi isso que aconteceu? E o que Saulo ficou cego por um momento, Saulo ficou em jejum, Saulo ficou em oração, e aí foi o que Jesus mandou, né, ir à casa de Saulo, que seria Paulo, que era um escolhido de Deus, e aí foi que Paulo começou a fazer a obra.
Então não adianta você ser ansioso. Você não pode ir para um país estrangeiro se você não sabe falar a língua do estrangeiro. Você não pode ir evangelizar se você não sabe como evangelizar. Porque as pessoas dizem assim, é só dizer, Jesus te ama. Não é, o evangelho não se resume em Jesus te ama. O evangelho ele vem nos ensinar o que é certo e o que é errado. O que é estar ansioso, o que é não estar ansioso. O que é ter paz, o que não é ter paz. O evangelho ele não, é um ensinamento que não se resume só em Jesus te ama. O evangelho é um ensinamento que nos ensina que Jesus é o nosso Salvador, que ele nos ama e nos corrige. Por causa desse negócio que Jesus te ama, é que as pessoas estão no pecado porque Jesus ama. Ei, Jesus nos ama e ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta do pecado. Então, gente, não adianta você ser ansioso para servir a Jesus, porque ele quer te servir primeiro, ele quer nos limpar. Minha filha, agora tu tem um entendimento, dá para tu levar o meu evangelho. E tem uns que o propósito de Deus é diferente de cada outro. Nem todos são chamados para pregar a palavra. Uns são chamados para limpar a igreja, para servir, para cuidar dos enfermos. Cada um tem um chamado de Deus. É escolhido de Deus para servir a Deus da maneira dele. Da maneira, da vontade dele, daquilo que você pode fazer para ele. Entendeu? Então, você tem que entender, como eu estava vendo a mensagem, eu estava até falando com o irmão sobre isso, que as pessoas acham que é ser batizado no Espírito Santo. E é interessante que eu estava comentando isso e eu vi um vídeo de um pregador que eu conheci aqui na plataforma, né? Eu até acompanho ele nas duas plataformas dele. É um jovem que eu admiro, o Espírito Santo de Deus na vida dele, eu admiro muito. Aí ele estava falando que as pessoas acham que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Gente, a falar em línguas, porque você não fala em línguas, não significa que você não é batizado no Espírito Santo. Não significa isso. Nem todos, nem o Espírito Santo, se ele quiser que você fale em língua, ele mesmo vai fazer. Senão, ele não precisa falar em línguas. Estão me entendendo? E aquele que fala em línguas, o Espírito Santo está edificando a vida dele mesmo. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus aqui, as Escrituras Sagradas, vem numa linguagem para edificar toda a nossa vida. O espírito do engano, gente, ele quer imitar a igreja. O espírito do engano, ele quer imitar. Gente, o espírito do engano, o maligno, ele seta-nos com a enfermidade, né? Então, o maligno, ele tira aquela enfermidade para dizer que você foi curado, entendeu? Aí, pronto. Eu fui curado disso lá naquele lugar onde o negócio lá me curou, né? Vamos lá. O outro lado me curou. Aí, o que acontece? Quando pensa que não, aquela enfermidade que estava em você, aquela situação, começa a estar em alguém dentro da tua casa. Começa a estar dentro da tua casa, com um filho teu, uma filha tua. Aí por quê? Porque o espírito que te aprisionava na tua vida, saiu e foi para a vida de um filho teu, de uma filha tua. Foi só um engano. Não houve uma libertação. Então, quando Jesus te cura de algo, aquela enfermidade não vai para a tua família, gente. Não vai para os teus filhos, não, porque é Jesus que te curou. Então, você está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está nos ensinando aqui? Então, nós temos que prestar muito bem atenção. Eu tenho uma irmã que ela trabalha numa seita. Fizeram um monte de coisa, e ele foi liberto do álcool. Só que o quê? Aquilo que aprisionava ele no vício, aprisionou o filho dele. Até hoje, o filho dele está aprisionado, gente. Então, quer dizer, olha só o entendimento. Aqui, o pai foi liberto do vício. E agora, no mesmo lugar, não consegue o filho ser liberto do vício? No mesmo lugar, não estou falando de um lugar que adora a Deus. Estou falando de um lugar que não adora a Deus, que adora deuses e não Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que há Deus e há deuses, né? Que o nosso Deus é maior do que todos os deuses.
A palavra de Deus nos ensina isso. Então você tem que entender. E só temos esse entendimento se estudarmos a Bíblia, se estudarmos a palavra de Deus. Como é que você vai levar o Evangelho? E alguém te pergunta algo do Evangelho, você não sabe falar, você não sabe se explicar para aquela pessoa, você não sabe falar das coisas de Deus para aquela pessoa e você quer ir desse jeito. Por isso que o Senhor estava aqui falando, a Maria está aprendendo, está ouvindo. Marta estava preocupada com as coisas de servir a Jesus, mas Jesus estava querendo ir. Eu quero te ensinar primeiro, para depois tu ir servir alguém. Então, cegos não pode guiar cegos, gente. Ambos cairão na cova. Então, Jesus precisa tirar a venda dos nossos olhos, do nosso entendimento espiritual. Quando você entrega a tua vida para Jesus, a única coisa, primeira coisa que pedimos, Senhor, me liberta, tira as escamas dos meus olhos, me dá entendimento, me ensina. Eu quero aprender contigo, eu quero aprender os teus ensinamentos, eu quero aprender para mim poder servir. Né? Eu quero aprender para poder ajudar os outros. Eu quero, Senhor, meu Deus, que o Senhor me ensine para me poder ensinar. E Ele vai nos ensinar. Ele até hoje nos ensina. Todos os dias nós estamos aqui, todas as madrugadas, aprendendo com Deus, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com o Espírito Santo. Todas as madrugadas estamos aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus que nos ensina, nos liberta e nos dá paz. Tira essa ansiedade. A paz que nós precisamos está em Deus, está na palavra de Deus. E essa ansiedade que você vive, ela só vai ser curada se você der ouvidos à palavra de Deus.